Fala pessoal, como que vocês estão por aí? Hoje, parte 4 ou parte 5? Acho que seja 5, né? Do Analisando Dados Comigo Estoque, parte 5. Então hoje nós vamos entrar aí numa parte extremamente importante, né? Dentro de um projeto de dados aplicado ao varejo. Estoque, né? Que é análise temporal, hein? Olha, estamos avançando. E quando falamos de análise temporal, estamos falando de observar aí o comportamento, né, de uma métrica de valores ao longo do tempo. Então pode ser vendas ao longo dos dias, vendas métrica ao longo dos dias, né? Tempo, dias, tempo. Então podemos ver receita ao longo dos meses, receita métrica, meses, tempo. Número de rupturas ao longo das semanas, demanda por produto, o que mais? Quantidade de clientes, lucro, margem, qualquer indicador que muda com o passar do tempo, nós conseguimos fazer uma análise temporal. Tá, e por que isso é importante? Mas antes de continuar falando, se você não me conhece, aqui quem vos fala é Isaac Micael, sou consultor em dados, voltado para a ciência de dados, sou criador do programa Consultoria de Dados 10K+, um lugar onde nós reunimos profissionais da área de dados e consolidamos consultorias que faturam mais de R$10 mil por mês. Aqui é o nosso Instagram, _isaac.micael, aqui é o nosso canal, né? Consultoria de Dados Academy, Consultoria Academy, não deixe de se inscrever, não deixe de nos seguir também, bastante conteúdos referente ao nosso mundo de dados, uma comunidade bem legal, a galera sempre manda uma mensagem aqui no meu direct de algum vídeo de YouTube, aliás, eu reforcei isso no último vídeo, no parte 4, se eu não me engano, que houve gente que falou assim, que eu gostaria de reproduzir os vídeos, né, e com as bases de dados, e mandaram mensagem aqui no Instagram. E aí a nossa equipe, através via e-mail, encaminhou as bases de dados certinho. Então, se muitas vezes você tem alguma dúvida pontual, pode deixar nos comentários dos vídeos, pode me chamar aqui no Instagram. Se eu não responder, provavelmente a equipe vai te responder, e se for alguma questão muito direta a mim, eles me reportam e eu entro em contato e te respondo. Tá bom, pessoal? Então não deixe de nos seguir aqui no Instagram e de se inscrever no nosso canal. Bacana. Voltamos, correto? Então, pessoal, e por que esse fator de análise temporal é importante? Pensa que uma empresa ela não toma decisão olhando apenas para um número isolado, né? Então, exemplo, vender 20 mil unidades em um dia pode parecer bom ou ruim, dependendo do contexto, vocês concordam? Porém, se normalmente nós vendemos 28 mil unidades, 20 mil pode indicar o quê? Uma queda. Problema de estoque, baixa demanda, uma perda de performance da equipe de vendas, alguma coisa assim. Agora, se eu costumo vender 10 mil e estou vendendo 20 mil, opa, isso indica um aumento, certo? Então, dependendo do contexto, 28 mil pode ser bom, pode ser ruim. A análise temporal nos ajuda a responder algumas perguntas nesse contexto. Então, as vendas estão crescendo ou caindo? Existe algum padrão ao longo dos meses? O fim do ano vende mais? Existe uma queda, sei lá, em algum período específico? As rupturas aumentam quando as vendas aumentam? A receita acompanha o volume de vendas? Existe sazonalidade semanal? Provavelmente eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse fator de sazonalidade. E hoje é exatamente o que nós vamos observar aqui, tá? E quando eu falo de tempo, gente, observação. Sempre, quando eu começo um vídeo novo aqui, eu
rodo esses meus comandos aqui para ele exportar as bases, certinho, tá? Deixa eu só ver um negócio aqui que eu acho que tá faltando uma célula ou não, tá certo? Tô sentindo falta de alguma célula aqui, viu? Não sei, estranho, mas ok. Se tá rodando, né? Provavelmente eu não sei se eu acabei excluindo a célula que faz o carregamento das bases, mas ok. Vamos continuar aqui, que é no foco. Agora tá certo. Ó, quem tinha sumido aqui. Então assim, quando eu começo o projeto, eu sempre exporto tudo de novo. Por que, Isaac? Porque lembra, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui ó, lembra dessa formatação? Isso impacta, né, no nosso DF. Então eu gosto sempre de dar um refresh aí nas minhas bases, certo? E como nós estamos falando, então, vamos voltar como que eu posso falar? Vamos voltar aqui no centro da análise. Quando nós estamos falando de série temporal, nós estamos falando, né, de tempo. Então eu tenho aqui, ó, minha coluna de data, certo? Porém eu quero ver as minhas vendas pela data, eu quero ver as minhas receitas, eu quero ver minha ruptura, eu quero ver minhas promoções, tudo pelas datas de momento. Fechou? Então nós vamos partir ali do Group By, correto? E aí chega aquele momento que eu vou codar aqui, vou acelerar o vídeo, depois eu vou explicar, e aí é o momento que, conforme eu for explicando, é interessante você ir codando também, tá? Vamos nessa. Então, pessoal, os gráficos deram bons aqui, já nós descemos para analisá-los. Vamos lá, vamos começar com esse primeiro bloco, que já não é mais segredo, né? Então, aqui nós estamos criando uma nova tabela, chamada Vendas Diárias. Essa tabela vai representar o resumo diário da operação, né? Então, quando a gente fala esse Group By aí, significa pela data, no caso, né? Pegue a base original e agrupe todas as linhas pela coluna data. Esse é o nosso comando aqui. Então, imagine que seu data frame original, que você tem aí várias linhas, que é o que acontece com o nosso aqui, para o mesmo dia. Então, uma linha para cada produto, cada SKU, cada loja, cada categoria. Então, você pode ter várias vendas no mesmo dia 1/1 de 2023, né? O Group By Data, ele vai juntar tudo que aconteceu nesse mesmo dia, tá? E aí nós falamos, ó, você juntou tudo que aconteceu nesse dia? Sim, agora eu só quero a somatória das vendas, da receita, da ruptura e da promoção. Então, é isso que nós estamos mandando aqui.
para desencargo, eu vou comentar desse reset, porque eu não sei se eu comentei nos últimos vídeos aí, tá? Mas o reset index, ele vai transformar a data em uma coluna normal, tá? Porque quando nós utilizamos o group by, a coluna usada no agrupamento, no caso a data aqui, vira índice da tabela. Fechou? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, vai. Coisa rápida. Olha só, tá vendo que é um índice? Não é uma coluna? Logo, quando nós colocamos o reset index, olha só, data vira uma coluna. Se você não sabe a diferença de index, coluna, essas coisas, deixa aí nos comentários, qualquer coisa eu faço um vídeo, viu? E assim, por que isso, Isaac? Porque isso facilita muito para fazer os gráficos, fechou? Então, resumindo esse primeiro bloco, a gente sai aí de esse bloquinho simples, né? Nós saímos de uma base detalhada e criamos aí uma visão diária, consolidada com vendas, receita, rupturas e promoções. Aí vem a novidade aqui, né? E aí o que acontece? Aqui nós estamos criando duas novas colunas, fechou? Duas novas colunas para vendas diárias. A primeira venda é MA7, que nós estamos falando de média móvel, fechou? Então essa coluna, ela vai guardar, essa primeira tabela aqui, ó, ela vai guardar a média móvel de vendas dos últimos 7 dias. Já a segunda aqui, ela vai guardar a média móvel de receita dos últimos 7 dias. Isaac, que raios é média móvel? Pessoal, média móvel nada mais é do que uma técnica usada para suavizar, pensem assim, oscilações de curto prazo, tá? Então pense assim, em vendas é muito comum nós termos ali variações diárias, né? Um dia vende muito, outro dia vende pouco, no sábado vende mais, na segunda vende menos, em feriado aí muda tudo. Então, se nós olharmos apenas os dados diários de forma crua, a olho nu, o gráfico pode ficar ali muito nervoso, né? Cheio de sobe e desce. Já a média móvel, ela ajuda muito a enxergar a tendência real que acontece nessa parte aqui, ó. Rolling Windows igual a 7, né? Então significa assim que para cada dia é para ele calcular a média considerando uma janela de 7 dias. Fechou? Então, um exemplo simples aqui, ó. Pensa assim que eu tive vendas nos últimos 7 dias, foram 100, 110, 90, 120, 130, 125 e 115, tá? Qual que é a média móvel de 7 dias nesse caso? Então, eu poderia até já ter feito, né? Mas, ó, é isso daqui, ó. Vamos ver quanto que dá essa brincadeira aqui. 7 a somatória, né? É 790 dividido por 7 no caso. Eu vou ter que... Calma aí. Deixa eu ver se assim vai. Perfeito. Olha só. Então, a média móvel, nesse caso aqui, é 112,85, né? Então, em vez de olhar apenas para um dia isolado, nós olhamos a média dos últimos 7 dias. Isso, pessoal, reduz assim, ruído e deixa mais claro se a empresa está crescendo, caindo, estabilizada, tá? Se não ficou claro, se vocês quiserem algum vídeo um pouco mais detalhado, matematicamente falando, podem deixar nos comentários aí, tá? Por que 7 dias? Gente, no varejo uma semana completa costuma capturar aí um ciclo semanal, fechou? Então inclui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Assim faz sentido para nós trazermos a média móvel de 7 dias, porque ajuda a compensar aí diferenças naturais, né? Normais aí entre dias da semana, fechou?
Então é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos criando, a partir daquele dia, essa coluna vendas diárias, nós estamos pegando ali a média dos últimos 7 dias. E aí nós temos a criação dos nossos gráficos. Eu não vou me aprofundar, porque as últimas 2 aulas, se eu não me engano, foi bem profunda sobre isso, não foi? Não foram? Mas olha só, eu tô aqui criando a minha figura e os meus eixos. Nesse caso agora eu quero 3 linhas e uma coluna. Então serão 3 gráficos aí. Bacana. Vamos então pensar aqui no primeiro. No primeiro eu estou pegando minhas vendas diárias, a data delas, né? Então estou colocando no meu eixo X aqui. E aí eu estou pegando as minhas vendas diárias e eu estou colocando um alfa de 0,3 e que é as minhas vendas diárias, correto? Então estou pegando aqui as minhas vendas diárias, já estão agrupadas. Estou pegando essa tabelinha que nós fizemos o Group By. E olha só ela, tá vendo lá atrás, ó, vendas diárias, está vendo que ela está bem clarinha? Porque eu estou usando aqui esse alfa aqui. Olha só, se eu colocar 1, ó como que ele fica. Agora se eu colocar eu acho que no estoque parte 3 eu até tentei explicar lá, mas não ficou muito legal, né? Então aqui dá pra gente observar. Então, legal. Plotei esse daí primeiro. Logo em seguida eu dou um plot novamente, tá? Coloco no meu eixo X a mesma variável de cima, que é as minhas datas, porém agora eu tô pegando as minhas médias, tá? Minha média móvel aqui, ó, tá vendo? Eu deixo o traçado dela um pouquinho também grosso aqui, ó, tá vendo? Um pouquinho melhor. E aí eu coloco aqui média móvel 7 dias, certo? E aí nós temos aqui, ó, tá vendo como tá oscilando muito? Agora ó, a média móvel, como ela suaviza, sabe? Então onde ela tem uma tendência de crescer, ó, a gente consegue perceber certinho. Ó, tá vendo aqui que, pessoal, aqui vocês consideram o fundo, eu vou colocar aqui, vamos considerar o fundo, né, de queda aqui. Mas vocês percebem que a média móvel já tá aparecendo uma queda aqui, ó. Porque, ó, ele subiu, ó, ela já tá apresentando aqui, ó, que vai cair. Tá vendo? Então a média móvel eu gosto bastante por conta disso. Tá? Legal. E aí é padrão aqui, né? Então aqui agora vem o título do gráfico, as vendas. Aqui eu tenho que ativar a minha legenda, ó. Label, vendas diárias, label, média móvel 7 dias. E aí no finalzinho eu coloco aqui um legend e aí ele bota bem legalzinho aqui. Certo? Vamos pensar aqui no segundo gráfico, que não há segredo. Olha o segundo gráfico aqui. É média móvel de 7 dias, porém aqui eu estou falando da receita. Logo, aqui eu coloco receita, eu estou fazendo aquela divisão dos milhões, ó. A aula passada eu tentei explicar ela, mas não ali ao vivo não deu bom, acho que foi por conta das vírgulas, mas olha só, se eu tenho aqui, pessoal, 1 milhão e divido por 1,6, ele vai apresentar 1. Se eu tenho aqui 3 milhões, apresentar 3 milhões. Legal? Então é isso que eu estou fazendo. Estou pegando minhas vendas diárias e estou dividindo por milhão para o número ficar mais visível, mais viável para analisarmos também. Coloco um alfa bem pequenininho aqui no fundo, tá vendo? E as minhas vendas diárias eu coloco aqui no título. E aí depois eu venho aqui para as minhas, de novo, vendas diárias, as datas, as minhas receitas. Agora eu estou falando da média móvel das minhas receitas, certo? É que eu dei um green aqui. Isaac, antes você estava usando o código RGB, se eu não me engano, RGB, Red, Green, Blue, RGB, isso mesmo. E agora você está colocando o nome das cores. Por que isso? Porque eu acho que quando nós estamos falando de gráficos onde eu não tenho tanta variação de variável, aqui eu estou falando de número, né? Então eu gosto de colocar nome. Agora, nesses casos aqui, como eu estou falando de análises diferentes, vamos pensar assim, tá?
na mesma figura, muitas vezes eu gosto de utilizar ali esse código porque eu consigo selecionar o tom exato, mas isso é nível de detalhe, não tem um problema aí. Legal, então aqui nesse caso nós estamos fazendo a mesma coisa, mas com a média móvel de receita, certo? Linha verde, que mostra então a média móvel dos últimos 7 dias. Essa linha ajuda a entender ali a tendência do faturamento, correto? Se a linha verde sobe, o que acontece? A receita média está crescendo. Se a linha verde cai, a receita média está caindo. Se ela fica estável, aqui em cima acho que tem um picozinho ali, o faturamento ele se considera equilibrado naquele momento. Certo, pessoal, e aqui eu tenho o meu último gráfico, ele é um pouquinho mais tranquilo, eu não estou plotando duas informações como nesses, eu estou só plotando aqui as minhas rupturas, tá? Então minha ruptura ao longo do tempo, certo? Deixa eu ver, e não há nenhum segredo aqui nele no caso, tá? Aqui são as minhas rupturas, fechou? Só as unidades que mudam aqui, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nisso daí. Legal, então passei pelo código ali, vão dando pause, vão fazendo aí, vão fazendo junto, fechou? Certo, vamos lá, pessoal. Então assim, nós precisamos interpretar isso daqui, né? Olhando aqui no primeiro gráfico, nós temos o quê? Uma evolução, certo? De vendas ao longo do tempo. A linha clara, ela representa o quê? Vendas diárias, né? E a linha vermelha, escura aí, vamos considerar, representa a média móvel de 7 dias. O que nós conseguimos entender? Existe um padrão bem claro, sazonalidade. Olha só. As vendas, elas não ficam estáveis, pense estáveis como uma linha assim, ó, reta. As vendas não ficam estáveis no ano inteiro. Elas sobem, aqui subiu, aqui subiu, aqui subiu. Em outros momentos elas caem, aqui caiu, aqui caiu. Aqui no meio, ó, bem no meio tem uma queda. No começo de 2023, ó, estão bem próximas aí de 20 mil unidades diárias, depois vão crescendo. Vão crescendo aqui e tal. Legal. Quando essas vendas chegam um pouco no meio do ano, parece que elas começam a cair, né, ó. Se eu tô em julho aqui, ó, em junho já começa a cair, ó. Essa queda se estende aproximadamente até o quê? Setembro, outubro, quando as vendas chegam ali no ponto mais baixo, né? Dessas séries aqui, né? Essa série aqui, perto aí de 16 mil por aí. Depois existe uma recuperação muito forte no final do ano. A gente percebe aqui também, ó, no final do ano. Vocês conseguem perceber que a queda tá praticamente no mesmo mês? Isso olha como você começa a enxergar as séries temporais. Você está fazendo uma análise temporal comigo aqui, cara. Ó. Você conseguiu chegar nessa mesma conclusão que eu, ó. Caiu aqui também, você já tem um insight para trabalhar. Muito bem, viu? Muito bem. Certo. Esse comportamento acaba falando de uma sazonalidade, né? Sazonalidade de final de ano aí. E aqui entra um conceito muito importante. Olha só. Deixa eu até... Gente, sazonalidade. Eu falei que ia me aprofundar um pouquinho, né? É isso. Sazonalidade é um padrão que se repete em períodos específicos, tá? Por exemplo, supermercado pode vender mais no final de semana, brinquedos podem vender mais em outubro, novembro, dezembro, produtos escolares podem vender o que em janeiro, fevereiro. Um exemplo, se eu te perguntar roupas de frio, olha só, quando que tem um pico de vendas? Obviamente, no inverno. No gráfico, a alta do fim de ano sugere que o negócio pode ter uma demanda mais aquecida em períodos aí
próximos a novembro. Ou estou em ruptura, deixa eu ficar nesses aqui que faz sentido. Aqui, né? Então, essa alta de final do ano aí, ó, mostra pra gente que em períodos próximos de novembro, dezembro e janeiro, essa alta a gente pode associar no que, Isaac? Natal, Black Friday, férias, campanhas promocionais ou muitas vezes comportamento natural do consumidor. Por quê? Porque nós percebemos que tanto em 2023 quanto em 2024 nós temos esse aumento aqui, ó, final do ano, ó. Tá vendo? As vendas sobem no começo do ano, mantêm o patamar mais forte até meados aí de abril, correto? Aqui. Depois começam a cair novamente até setembro, outubro e voltam a subir aí no final do ano. Isso fortalece o quê? Fortalece a hipótese de sazonalidade anual. Quando um padrão aí aparece em mais de um ano, então é muito importante você analisar 2, 3 anos aí, né? Então o analista tem que prestar bastante atenção, porque isso não pode ser considerado apenas um acidente. Ah, é normal isso, não. Pode ser um comportamento estrutural aí do negócio, fechou? Legal, segundo gráfico aqui é evolução de receita ao longo do tempo. Temos uma evolução legal aí da receita, né? Aqui a lógica é muito parecida com vendas, porque meio que padrão, né? A receita acompanha bastante o comportamento das vendas. Então logo quando as vendas sobem, a receita também sobe. Deixa eu deixar os dois aqui. Isso acaba indicando que existe uma correlação visual forte, né? Entre volume vendidos e faturamento. A receita, tipo, começa aqui perto de 7 milhões de reais na média móvel, né? E sobe próximo aos 9, próximo aos 9 milhões e cai depois, aqui, cai perto de 6 milhões no período mais fraco e depois cresce novamente no final do ano. O pico de receita aparece no final aí, né, Dá um pico aqui, no final de 2023 aqui, vai. Que é final, né? No final aqui de 23 e no final de 24 também, né? Ultrapassando aí, batendo as faixas dos 10 milhões de reais na média móvel. Um insight legal, muito importante, né? Se a empresa sabe que a receita acelera fortemente no final do ano, precisa se preparar antes, né? Então não adianta descobrir em dezembro que a demanda aumentou. O planejamento precisa acontecer o quê? Meses antes. Isso envolve compra de estoque, negociação com fornecedor, definição de campanha, reforço logístico, ajuste de equipe, revisão dos níveis de ruptura e por aí vai. Certo? Rupturas ao longo, aqui ao longo do tempo, né? Que esse terceiro gráfico nós temos as rupturas. Esse gráfico ele é extremamente importante para análise de estoque. Então a gente consegue reparar que as rupturas também aumentam nos períodos de maior venda, certo? Olha os picos aqui nos finais de anos. Então no final de 2023 temos picos forte aí de ruptura, no final de 2024 novamente nós vemos esse aumento expressivo aí. O que isso indica? Quando a demanda cresce, a empresa muitas vezes não consegue abastecer na mesma velocidade. Logo, em outras palavras, a empresa vende mais, mas também corre mais risco de faltar produto, não é? E assim, esse é um problema clássico de gestão de estoque, alta demanda, logo você tem que considerar como uma oportunidade. Tá? Mas a alta demanda com ruptura acaba virando perda de receita. Então, imagina comigo aqui um exemplo. Se um dia a empresa teria potencial de vender 30 mil unidades, mas só consegue vender 20 mil porque alguns produtos acabaram, então existe venda perdida, né? A ruptura ela pode significar exatamente isso, é dinheiro deixado na mesa. Enquanto maior pico de demanda, maior risco de ruptura, se o estoque não for planejado corretamente. Por isso que é importante esse nosso projeto aqui, a otimização de estoque, para analisar isso, tá?
Então, vocês conseguem perceber que eu estou trazendo valor aqui nas nossas análises? Então, assim, a leitura de negócio aqui é muito forte nesse caso, né? A empresa tem sazonalidade de venda, a receita acompanha essa sazonalidade, certo? Mas as rupturas também aumentam nos períodos de pico. Logo, a operação ela precisa melhorar aí o planejamento de estoque antes dos períodos de alta, não é? Pessoal, não deixem de fazer os códigos, correto? Não deixem aí de replicar, não deixe de nos seguir no Instagram, não deixe de enviar o seu comentário, não deixe de se inscrever no nosso canal, muito importante, bastante conteúdos aqui. Vamos fortalecendo aí a comunidade. Então hoje nós vimos muito sobre demanda temporal, aí, sazonalidade, análise temporal, não é? E nós vamos sempre ir avançando nesse projeto aí de estoque, fechou? Pessoal, até o próximo vídeo, valeu!